Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graças, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era conhecida como estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Creio no Deus do impossível. Cantemos. Creio no Deus do impossível, pois tudo pode, Senhor. Sei que teu poder é infinito, Senhor. Sou ovelha machucada, tua obra inacabada. Canta tu. Creio no Deus do impossível, pois tudo pode, Senhor. Clamo, cura minha alma e alivia essa dor. Em ti eu creio e espero, Senhor. Filhos queridos, 4º domingo do Advento, e nos é marcada com uma forte esperança, contemplando os mistérios da encarnação, no Evangelho da Anunciação. Como diz a própria oração do dia, a oração proposta na primeira oração feita, contemplando os mistérios da Anunciação e Encarnação, nós podemos chegar à redenção do Cristo. E é esse o objetivo. Nosso olhar, claro que a maior festa nossa é a Páscoa, paixão, morte e ressurreição, mas tudo tem uma origem, e a origem se celebra no Natal. Por isso o 4º domingo nos faz lembrar as promessas de Deus. E eu começo a homilia pela segunda leitura, caso geralmente nunca faço isso.
Mas a segunda leitura, que é um trechinho pequeno, um dos últimas linhas da carta de São Paulo aos Romanos, ele diz algo que faz nos abrir a mente. Diz ele: agora os mistérios de Deus foram manifestados. Não está falando aqui de mistério, algo incompreensível, mistério como se fosse algo fechado em si mesmo, não. A palavra mistério para Paulo significa os planos de Deus, o pensar de Deus se manifesta. Começou lá na criação, foi de alguma forma aventado, alertado pelos profetas, mas filhos, o céu se rasga, o plano de Deus se manifesta na encarnação. O que antes era velado, o que antes era intuitivo, o que antes era uma profecia, agora é uma realidade. Deus se faz carne no seio da Virgem Maria. Por isso, o Natal é importante, esse quarto domingo é importante. Agora vamos para a primeira leitura. Já sabemos que é o mistério de Deus revelado. E o mistério de Deus é a encarnação. Na primeira leitura, é do profeta Isaías, não. Quem tem em casa pode pegar o aplicativo, mas é de Samuel. E a história é assim. Tenho que contextualizar. O texto fala que de Davi, mas já não é o Davi guerreiro, não é já aquele Davi que cometeu um erro contra a esposa de Urias. Esse texto, já no livro de Samuel, fala de um Davi idoso, fala de um Davi já tendo feito muitas coisas, tendo derramado muito sangue em vista de um reino. Fala de um Davi que manchou sua mão de sangue de pecado. E meus irmãos, gostemos ou não, quando a morte se aproxima, as pessoas começam, talvez um pouco por medo. E se não, meus irmãos, e se não estamos nisso, atenção, porque é hora de se voltar mais para Deus, naturalmente, porque está no nosso interior, esse encontro marcado, e a pessoa ela fica mais rezadeira, fica mais devota. É sim, é da natureza. É a história de Davi. Davi, na primeira leitura, ele está velho, e ele começa a pensar assim: meu Deus, eu matei muita gente em nome de um país, para fazer um reinado, eu derramei muito sangue, agora, o que está acontecendo? Os meus filhos, porque Davi tinha muitos filhos, o harém dele era enorme, ele tinha muitas mulheres, os filhos numa briga pelo poder, uma guerra fratricida. Ah, meus irmãos, e a pergunta vem: que adiantou tudo isso? O meu reino será destruído, não tenho descendente, eu vou me redimir, vou construir um templo para Deus, vou me redimir, vou construir a casa de Deus. Natã vai lá. E um segundo ponto, o profeta, o texto não tem receio de mostrar que o profeta se corrige. O profeta não é dono da sua palavra. Quando ele não busca em Deus a palavra, ele comete o erro de errar, comete o erro, ele erra. Por isso que Natã aceita o que Davi quer fazer. À noite Deus fala: Natã, não, eu não quero da mão de um sanguinário, eu não quero de alguém que matou para estar com a esposa do outro, eu não quero esse templo para mim, eu não quero esse templo.
É impressionante, porque a ideia de Davi era um templo fabuloso. Quem acabou fazendo foi seu filho Salomão, que por sinal não era o filho legítimo, era filho da esposa de Urias. Salomão faz um templo, mas a primeira leitura nos deixa essa imagem, um templo grandioso, um templo enorme, um templo cheio de pedras, que até chegou no tempo de Jesus. O segundo templo foi destruído e depois foi reconstruído por Herodes o Grande, no 42 a.C. Meus irmãos, de repente, diante de tudo isso, Natã diz: Davi, não, você não vai construir. Isso foi uma purificação para Davi, para mostrar que os planos são de Deus, e não é o homem que faz os planos de Deus, é Deus que faz. Deus refuta o presente, Deus não quer, não é esse o templo que Ele quer, não é essa morada que Ele quer. Mas é verdade, e aqui não é uma promessa só para acalentar, ou para dar um refrigério para um rei moribundo, não. Natã, em nome de Deus, diz: fica calmo, Davi, você não vai construir o templo, mas o seu reino não ruirá, não será destruído. Fique tranquilo, a mão de Deus estará sobre o novo rei, como esteve com Salomão. Ora, mas aconteceu um fato. O fato foi que os descendentes puros de Davi foram exterminados na Babilônia. E cadê a promessa? Teria Deus falhado? Teria Deus não cumprido? Natã mentiu para Davi? Só então eles percebem que o Messias é a descendência de Davi. E nós, como igreja, entendemos que o reino, o templo, é Jesus Cristo. Por isso, se a primeira leitura fala de um grande templo, enorme, o Evangelho fala onde Deus escolheu. Deus escolheu um templo pequeno, um templo humilde, um templo puro, um templo singelo, o ventre de Maria. Aí nasce o rebento de Davi. É uma contradição. Como é contraditório o nosso mundo. Os planos, o pensar de Deus não é o nosso pensar. Veja, meus irmãos, veja o que acontece no Evangelho de hoje. Primeiro, foi escolhida uma cidade de Nazaré, uma cidade que nunca foi citada no Antigo Testamento. Nazaré era, meu Deus, um zero da esquerda, nada. Depois escolhido uma virgem, uma pobrezinha. Um Deus que não quer o templo cheio de pedras, mas escolhe o ventre de uma mulher. Isso é algo que muda toda a forma de pensar. Por isso que nós não usamos para a igreja o termo templo, porque Deus não quer templo. A igreja é o povo de Deus. A igreja, nós falamos toda vez: o Senhor esteja convosco. Você não fala que está nas paredes, você não fala que está voando. A nossa fé cristã católica, ela fala: Ele está no meio de nós. Não é isso? Porque Deus escolheu o ventre de Maria para nascer. O templo de Deus somos nós. Por isso não usamos a palavra templo, nós usamos a palavra igreja, eclésia, que não é construção,
não é tijolo, é povo de Deus. Por isso, não é da nossa fazer o templo de Salomão, isso não é da nossa fé. O templo de não, você entende o que eu estou falando? Ele está no meio de nós. Por isso foi mandado o anjo à Virgem Maria. Hoje não é uma festa mariana. Foi dia 8, foi dia 12, mas hoje é uma festa cristocêntrica, para lembrar a nova e eterna arca, a nova e eterna igreja que Deus escolheu, o ventre da Virgem Maria. Alegra-te, cheia de graça, porque de Nazaré até um dos discípulos fez uma piadinha, e de Nazaré, falando de Jesus, pode vir algo de bom? Veio o descendente de Davi. Eu te pergunto, percebe os planos de Deus e os nossos? Percebe que às vezes os impérios que se levantam, os palácios que se erguem, não estão de acordo com a vontade do Senhor? Porque nasceu no seio de uma virgem? Porque foi nascer numa tapera, junto num curral? Este é o plano de Deus, estar com os mais humildes, estar com os mais pobres, estar com aqueles que estão mais abertos à graça de Deus. E toda vez que nós olhamos para Jesus, goste ou não, teremos que ver um homem simples, filho de carpinteiro. Não existe imperialismo nisso. Não tem como ver diferente. Eu não sei se a lição do presépio, a lição de Nossa Senhora, aquela que não tinha nada, mas o que ela tinha ela ofereceu. Eis aqui a escrava. Eu entendi os planos de Deus. Meus irmãos, se nós entramos ali e olhamos que aquela mulher de 15 anos fez até uma objeção, mas junto à objeção, estou aqui para servir. É isso que Deus quer de nós. Nós temos o que oferecer para Deus, nós temos o que entregar para Deus. E esse reino do Senhor começa com o sim de Maria, com o meu sim, com o teu sim, com o nosso sim. E nessa casa, Ele está no meio de nós. Nós precisamos trazer para nós o exemplo de Maria, não numa devoção gratuita, mas numa devoção interiorizada. Eu creio, eu me entrego a esse projeto, eu acredito no plano de Deus. Estamos a poucos dias do Natal. De novo, será que a gente aprendeu com essa pandemia que os nossos planos não são nada? Será que a gente não é hora de aprender de novo em Maria, que Deus escolhe os simples e os fracos para fazer maravilhas? Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Por isso, o texto vai dizer, logo depois, e será frisado muitas vezes, o seu nome será Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Deus vivo, e ele te dará o trono do seu pai Davi. Entendeu? Porque se você não entender isso, como é que pode? Pai de Jesus é Davi? O anjo fala isso. Errou o anjo? Não. É lembrado aqui que a promessa de Natã, feita por um rei moribundo, de que seu reino terá paz, a sua casa, e aqui casa não é construção, na primeira leitura casa é descendência, é continuidade, esse é linguajar bíblico. Nós estamos diante do cumprimento da promessa. Jesus
verdadeiramente o Messias. E a primeira a reconhecer isso foi Nossa Senhora. Que nós nos preparemos para esse Natal. Talvez, e ainda é tempo, se nos anos anteriores muitas pessoas viriam para a tua casa, ou você viajaria, diria que até havia um certo incômodo. Esse ano as coisas estão mais tranquilas, e deve ser assim, sem aglomeração, sem muito vai ao shopping, vai ao mercado, é a gente viver o mais família. Mas então, isso não deveria diminuir a nossa preocupação em preparar os relacionamentos, em curar as feridas, em destruir os projetos pessoais que às vezes podem ser grandes, mas não são de Deus, porque Deus se mostra na simplicidade, no amor, no perdão, no aceite. Amém.